Toma posse. Aleluia. Senta aí, meu amado. Acredita, maior é aquele que está contigo, maior é o Senhor. Nós estamos aí nessa série, saindo da crise. Diga, saindo da crise. Para isso eu coloquei como tema hoje, resgatando a minha bênção. Vou resgatar a minha bênção. Quem já não sonhou com alguma bênção, quem já não desejou uma bênção, e depois de muitas lutas, alcançou essa bênção e ficou muito feliz, feliz demais. Mas após algum tempo, essa bênção foi escorregando pelos dedos, e ele acabou ficando abalado pela perda, né? Já viram isso? Sim ou não? Você lutou pela bênção, você tomou posse da bênção, mas depois de algum tempo, quando você menos espera, aquela bênção escorregou no meio dos seus dedos e você perdeu a bênção. Alguma coisa aconteceu e você ficou até abatido, desanimado, né? Você dá uma travada, você se desmotiva a lutar pela restauração dessa promessa. Quantos falam, né? Não, foi só um momento, foi um tempo. Porém, hoje eu quero falar sobre sair da crise, tendo um posicionamento, resgatando a minha bênção. Nós não vamos nos prender no motivo, tá? Eu não vou me prender no motivo pelo qual eu perdi a minha bênção. Se foi sua culpa, se foi culpa do vizinho, se foi um problema que aconteceu da Covid, o que aconteceu, eu não vou me prender a isso. Eu vou apenas tentar ensinar você, eu acredito que dá para fazer isso, a resgatar a bênção, a pegar de volta o que é seu como uma herança de Deus, uma promessa de Deus, e eu tenho certeza que você é capaz, tá bom? 2 Reis capítulo 4, versículo 19, olha o que diz aí, 2 Reis 4, 19, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o à sua mãe, e ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ele disse, tudo vai bem. Ela disse, tudo vai bem. Então abordou a jumenta, que a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, vai, e se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele, e ele disse-lhe, toma o teu filho. E veio ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Eu acho que você já ouviu essa palavra e conhece essa palavra desde o princípio. Nós pulamos aqui o começo para facilitar, mas essa mulher, ela via Eliseu passar, né? E ele, sempre que ele passava por ali, ela gostava de dar alguma coisa para ele comer, e ela fala para o marido dela, eu vejo que esse verdadeiramente é um homem de Deus. Aí ela foi mais fundo, ela falou, vamos fazer um quarto para ele junto ao muro,
vamos colocá-la dentro desse quarto, uma cama, uma mesa, vamos colocar água para ele, comida, para que ele possa parar quando ele passar por aqui e descansar. E nesse trajeto, nessa situação, ele olha e pergunta para Geazi: Geazi, o que você acha que ela precisa? Ele fala: não sei, porque ela é de uma família conhecida, ela conhece todo mundo, conhece o rei, tem toda uma estrutura. E aí ele chama ela e pergunta para ela do que ela precisava. Ela disse que de nada, mas Geazi percebe que o marido dela já era de bastante idade e que eles não tinham filhos. Então conta isso para o profeta, e o profeta fala: olha, no tempo das mulheres você terá um filho. E ela diz para ele: não brinca comigo, né? Estou vivendo tranquilamente sem filho, é lógico que é uma alegria, mas não brinca comigo. E ele diz: não, vai acontecer. E realmente acontece. O filho nasce, a criança cresce, e quando já está grande, né? O pai está trabalhando no campo, o pai vai trabalhar, o filho vai junto. Chega lá, o filho começa a ter uma dor de cabeça, e ele manda de volta para ficar com a mãe. Ele volta a ficar com a mãe, fica lá no colo da mãe e morre. Agora imagina como aquela mãe se sente, ela que não podia ou não tinha filhos porque o marido já era velho ou coisa parecida, de repente tem um filho, um único filho, e de repente esse único filho, depois de passar anos, cresce e morre no colo dela. Naquela hora, o que vem no coração dela é a lembrança: peraí, eu não tinha esse filho, foi uma promessa de quem? De Deus. Se foi uma promessa de Deus, quem é responsável? E aí começa a nossa história. Quando a gente olha para essa situação, uma bênção que era minha, e que ela foi embora por algum motivo, ou porque foi saúde, ou porque roubaram, ou porque veio a pandemia e eu parei de trabalhar, não importa o motivo, importa que eu entendo que eu preciso resgatar o que é meu por direito. E ela entendeu esse mistério. Por isso, o primeiro item aqui que eu coloco nessa explanação é: faça a sua parte. Diga: eu vou fazer minha parte. Olha o que ele fala: e disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. E ela o tomou e levou. Ele tomou, levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou ele sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Ela não pegou ele e levou na cama dela, não pegou ele e levou na sala, no sofá. Ela levou exatamente na cama do homem de Deus. A confiança, a certeza, ela estava ali fazendo a parte dela. Ela cuidou dele, talvez naquela época tinha chá, tinha alguma coisa lá que se dava, ela deu tudo que ela sabia, ela cuidou melhor que ela pôde, mas ele morreu. Então ela vai agora e vai se posicionar. Ela pega ele e leva exatamente aonde o homem de Deus costumava ficar, aonde havia uma unção, aonde havia uma manifestação, ou seja, toda vez que ele chegava lá, ele orava. Nós precisamos, antes de mais nada, fazer a nossa parte, entender que nós precisamos estar prontos a fazer tudo o que for necessário, visão física, ou seja, aquilo que cabe a mim, inclusive acreditar no profético de Deus. Quando você tem um problema, como você resolve o seu problema? Você já reparou? Nós já lemos a Bíblia que diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está. Então, quando nós estamos com um problema, o primeiro comportamento que nós temos vai estar ligado àquilo que está cheio no nosso coração. Se eu estou distante de Deus, o primeiro comportamento que eu vou ter é o físico. Sim ou não? Estou com uma tremenda, deu uma dor de cabeça agora, uma dor nas costas, uma dor em qualquer lugar. E aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é o nome do remédio, sim ou não? Não, vai ser o Dorflex, o Doril, o Dor não sei o que lá, né? Por quê? Porque aquilo está tão massificado em cima de mim. Televisão, amigos, pessoas falam: eu estava com uma dor assim, eu tomei isso, eu fiz aquilo, que a nossa cabeça corre para aquele lado. Mas quando você está cheio da presença de Deus, quando você é uma pessoa de muita oração, e alguma coisa acontece, qual é a primeira coisa que você faz? Orar.
Então nós precisamos reconhecer que a nossa vida, ela é uma guerra constante entre a carne e o espírito. Qual das duas vai vencer? Aquela que for melhor alimentada. Se eu oro pouco, logicamente eu vou agir muito mais pela minha carne do que pelo meu espírito. Mas se eu começar a entender que essa mulher, o que ela viu? Peraí, eu não podia ter o filho, mas eu reconheci ele como um profeta, e ele disse que eu ia ter um filho no tempo das mulheres, ou seja, daí é 9 meses, e ela teve o filho. Onde estava a confiança dela agora? No profeta. Por isso ela levou na cama ele estava lá? Não, mas ela sabia que ela precisava começar com um ponto de contato. Muitas vezes a gente não percebe isso, a gente não tem o hábito, porque a gente vai falar a verdade, nós vamos ficando tão modernos, que a gente começa a ler a Bíblia no celular, a gente começa, a fazer as coisas bem praticamente, e quando dá uma dificuldade, a pessoa está tão acostumada a usar o celular para fazer o WhatsApp, para usar YouTube, para usar, Instagram, para usar Facebook, para usar, que ele nem lembra que ali dentro tem uma Bíblia. E aí ele faz o quê? Nada. Mas quando você começa a ter o seu hábito de chegar na sua casa, ir lá no seu cantinho, ir lá na sua cama, ou ir lá na sua mesinha, e abrir a sua Bíblia, pegar um caderno, e escrever alguns apontamentos daquilo que fala com você, você começa a ter uma marcação, uma determinação. Você lembra daquele filme, O Quarto de Guerra? O que aquela mulher ensinava? Você tinha que ter o seu canto, que ela foi lá, no filme lá, ela vai, tira tudo daquele pedaço do closet dela, cola papeizinhos na parede, escrito lá alguns versículos, algumas necessidades, alguns motivos de oração, e toda vez ela ia para lá, na guerra, naquele canto, porque ela sabia que ela estava firmando um ponto de contato para buscar a Deus. Será que nós temos feito isso? Você viu que tem o glória aqui e o Deus ali, ficou um buraco no meio. É muito interessante, eu faço parte de um grupo de pastores aí, da América do Sul, e muitos são do Chile, outros da Venezuela, de outros lugares, e hoje um deles colocou lá, eu até coloquei para os pastores, que uma mãe teve o seu bebê, e ele morreu morto na hora, e aí ela pede para deixar em cima dela, pelo menos uns minutos, e o médico, lógico, para não causar nenhum constrangimento, aceitou, e coloca o bebê em cima da mãe, e a mãe era crente, por incrível que pareça ela era crente, e ela começa a fazer o quê? O que você acha? Orar, clamar: Senhor, essa é a criança da tua promessa, essa é a criança que o Senhor me deu, ela será uma mulher, ela será ousada, determinada, tal, e daqui a pouco sabe o que acontece? A criança começa a chorar, e aí eles lá, acho que é no Chile, eles colocaram num programa de televisão falando o que aconteceu, mas você sabe onde aconteceu? No Brasil. Na tua nação essa criança foi ressuscitada pela mãe, e aí eles falam: olha o que está acontecendo no Brasil. Você sabe o que está acontecendo no Brasil? Tem milagres acontecendo aqui em cima de você, e você não está percebendo. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para tanta porcalhada aí, no meio de política, etc. A gente está olhando para tanta tranqueira, que a gente está esquecendo de olhar para o lugar certo. Tem uma parte que cabe não a eles, não ao mundo, que cabe a nós, porque a salvação é o quê? Individual. Então eu não tenho que procurar aquele que vai me falar, o outro que vai me falar. Essa mãe estava sozinha naquela hora, era ela e Deus, porque o médico colocou o bebezinho morto em cima dela, como se dissesse: deixa ela se acalmar, depois a gente tira e dá um fim na história. Só que ela não se acalmou, irmão. Ela clamou ao Deus vivo, ao Deus eterno. Ela resgatou a sua bênção. É minha bênção, gerei ela até agora. Ninguém vai levar ela, porque há um Deus soberano e todo poderoso.
Será que a gente está nessa posição de fazer a nossa parte, ou nós estamos aceitando o que vem e engolindo o que enfia na garganta da gente? Segundo, onde buscar o socorro? Tem gente que não sabe onde buscar o socorro. 22, e chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços, com uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, o marido dela falou assim: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Você já pensou que situação? A mulher tinha acabado de morrer o seu filho, e ela fala para o marido: me manda aí o carro e o motorista, que eu preciso ir até um lugar, falar lá com o profeta. E ele fala assim: mas hoje não é o dia de adoração, hoje não é culto. É isso que ele está dizendo, hoje não é dia de culto. O que você vai fazer lá na igreja, procurar o pastor? Ela falou assim: tranquilo, tudo vai bem. Mas quem estava lá na casa estava como? Morto. Mas ela disse o quê? Mas como é que estava na casa dela? Você consegue entender? A criança estava morta, mas o marido dela pergunta e ela fala: tudo vai bem. Sabe que ela está confiando? Que Deus vai agir, que o profeta vai se mover, que o céu e a terra vão tremer, que a glória vai se manifestar, que a presença do Senhor vai restabelecer. Por isso ela tem liberdade de falar isso. Você consegue entender o que é isso? Fala por irmão aí do lado: a bênção pode parecer estar morta, mas tudo vai bem, porque Deus está vivo, e Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Essa situação move. A mãe fez todo o possível, mas agora era tempo de buscar o impossível. Agora ela ia buscar o impossível, ela ia buscar em Deus. Todos sabemos que o nosso socorro vem de quem? E por que a gente não busca? Sabemos também que Deus estabeleceu os seus profetas na terra para que ajudassem as pessoas nesta comunhão para alcançarem grandes realizações. É para isso que servem os pastores, para fazer a conexão entre as pessoas e Deus. A nossa função, a função dos pastores, é pegar você e colocar você na dimensão celestial, no sobrenatural. A nossa parte não é você ter um PR na frente do nome, ter um AP na frente do nome. Isso não vale nada. Só Bosch Brad Oak Haas só pode ter valor que Messi a nobre cantará baixéria quando eu liberar você para Deus. Se você entender isso, você vai viver isso. As pessoas hoje têm uma dificuldade, eles não conseguem abrir os olhos para entender que Eliseu estava lá como quem era o representante legal de Deus na terra. Sabe, quando você precisa de alguma coisa ligada à justiça, você procura um policial. Por quê? Porque ele é o cara que te leva à justiça, te leva à delegacia, faz o que tiver que fazer, vai atrás do bandido, e etc, etc. E quando você precisa de algo espiritual, quem você vai procurar? Ou você entende que existe profetas de Deus na terra, ou então você vai viver de fantasia. Vai viver, mas não vai entender, vai buscar, mas não vai encontrar. E é isso que nós percebemos aqui. Nada melhor do que procurar por quem tem intimidade com Deus para a restauração da promessa com a realização do milagre. Ela sabia quem deu o milagre para ela. E a quem ela deveria procurar então? Quem era o representante legal de Deus? O profeta. Se você agir com um pouquinho de sabedoria, você vai ver quantas vezes você abriu mão de ser abençoado porque acreditou em pessoas e desacreditou em profetas. Profetas que eu falo nos dias de hoje são os pastores. Esses homens, se você vier domingo aqui, eles estão aqui. E se você vier na próxima quarta-feira? E se você vier no outro domingo?
você sabe encontrar. Só que ao invés disso, nós estamos ouvindo tantas pessoas: eu não sei não se a igreja presta, eu não sei não se Deus faz, eu não sei não. Vai até eles e pergunte para qualquer um deles: vocês têm um testemunho de vida? E depois você vai saber se existe profeta ou não. Nós precisamos analisar isso. Aquela mulher olhou e falou: ei, aquele homem foi o homem que declarou uma palavra e aconteceu conforme a palavra. Porque ela disse para o marido dela: ele é verdadeiramente um homem de Deus. Vamos construir um quartinho, vamos dar para ele uma cama, vamos dar para ele uma mesinha, porque quando ele passar aqui, ele para aqui. Na verdade, aquela mulher, não vou falar que ela era interesseira, mas ela era inteligente. Se toda vez que ele faz uma viagem, passa por aqui, ele para aqui, a bênção também para aqui. Tchau. Tem pessoas que têm raciocínio rápido. Ela falou: se ele é um homem de Deus, ele aqui, bênção de Deus aqui. Se você entender isso, você vai procurar andar próximo de homens de Deus. Está ligado à palavra de Deus, à verdade de Deus, aos testemunhos. Quantas vezes você já recebeu oração de um deles, de um de nós aqui, e foi abençoado, e depois no dia seguinte você esquece? Vem qualquer pessoa, fala qualquer coisa, e você fala: não sei não, é verdade, vai embora, sai da igreja, não conversa mais com aquele pastor, não tem mais contato com ele. Você está perdendo o quê? A bênção. Porque se Deus começou uma obra, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel. Você sabe que Deus é interessante, Ele tem uns negócios assim, uns hábitos meio diferentes. Um dia você lê lá em Isaías, que o rei Ezequias, ele recebeu uma mensagem através de Isaías que ele ia morrer. Isaías foi lá e falou: prepara a sua casa, porque certamente você morrerá. Aí Isaías ia sair do palácio, o palácio era grande, ele ia embora. Quando ele estava voltando, Ezequias virou para a parede e começou a chorar para o Senhor e falar para Deus tudo que ele tinha feito de bom e tal, e Deus se compadeceu dele. E aí Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Mas sabe como é que Deus deu para ele mais 15 anos de vida? Não mandou outro profeta, não mandou outro homem. Quem é que ele mandou? Isaías. Porque Deus não é Deus de confusão. Se Ele começa uma obra, Ele não vai trocar toda hora: vai Zé, depois vai Antônio, depois vai João, depois vai Pedro, Maria, não sei o que. Não. Ele sabia que se virasse bagunça, como é que ia conseguir ter crédito à palavra de Deus? Então Ele fala para Isaías: volta lá e diz para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida. Quando a gente, não precisa nem ser espiritual, mas tem raciocínio, a gente percebe como o diabo quer entrar no meio das conversas e atrapalhar certas situações. Essa mulher, ela mostra para a gente um entendimento muito legal. Ela sabe onde buscar o socorro. Ela volta aonde ela foi abençoada. Ela procura pelo profeta. Ela vai até ele porque sabe: ele foi usado para me abençoar. Ela procurou Geazi, mas Geazi trabalhava junto com o profeta, mas não era o profeta que abençoou ela. Então ela sabia: peraí, se tem alguém aqui que fala da parte de Deus, é o profeta. Então ela foi no profeta. E aí as coisas começam a acontecer de forma diferente. Resgatando minha bênção 3, propósito com determinação. Diga: propósito com determinação. Olha o que ele fala no 24: então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho. E ela respondeu o que para ele? Vai bem. Ela respondeu: vai bem para quem? Para Geazi. Quem é que ela estava buscando para resolver o problema dela?
o profeta, não Geazi. Por isso que para Geazi não valia a pena ela contar. Tem gente que conta o problema para todo mundo. Todo mundo sabe do problema da vida dele. Ele sai contando para esse, para aquele outro. Ele conta para essa religião, para aquela religião. Ele até pede para as pessoas: ó, coloca meu nome embaixo do santo lá, faz não sei o que, faz isso. Ele procura tudo. E aí você não percebeu que se Deus começou uma obra na sua vida, você precisa resgatar é através do caminho que Ele abriu. O profeta, quando ela vai andando na direção, ela falou: ó, eu vou no propósito com determinação. O rapaz está dirigindo para ela, falou: para onde? Em lugar nenhum. Você só para quando eu mandar. Entendeu? Não se desvie, não se distancie, não se distraia. Nós não. A gente fala: vamos orar, nós estamos com um problema, vamos orar. Aí começa a passar alguma coisa na televisão, a gente fala assim: espera só um minutinho, deixa eu só ver o que está acontecendo na televisão. Já repararam isso? Não, tem um dia que é o dia de Deus, não é? Sei lá, quarta-feira é o seu dia que você vem para a igreja? Ou domingo? É aquele dia. Aí alguém chega para você e fala assim: a gente não pode fazer isso e isso, tem um jeito de você ser abençoado, ganhar alguma coisa, fazer. Aí você fala assim: é mesmo, né? Vou faltar só hoje. Você perde a direção e o objetivo. Você não tem um propósito com determinação. O inimigo sempre vai usar alguma coisa para tentar desviar a sua atenção. De repente, quando chegou correndo Geazi, foi até lá: ó, vai bem o seu marido? Vai bem a senhora? Vai bem o seu filho? Ela falou: não vai desviar minha atenção não, meu negócio é com o profeta, vai tudo bem. Como é que você está? Quem é que sabe dos seus problemas? Tem gente que o banco sabe dos problemas, tem gente que o patrão sabe do problema, os amigos sabem do problema, os traficantes sabem do problema, todo mundo sabe do problema. Aquele cara que empresta dinheiro na rua lá, o agiota, sabe do problema. E Deus? Não, isso aqui é um problema físico, eu tenho que resolver. Quem é que criou o céu e a terra? Então o seu problema físico nunca vai ser maior do que aquele que criou o céu e a terra. Ele resolve o físico, Ele resolve o espiritual, Ele resolve o sentimental, Ele resolve o financeiro, mas eu preciso colocá-lo em primeiro lugar. Será que está acontecendo isso? É uma posição, né? É quando ela fala: tudo vai bem, quem sabe o que quer não se deixará abalar no meio do caminho. A situação era grave? O que você acha? Gravíssima, uma situação terrível, né? Mas ela falou assim: não, nada vai me parar no meio do caminho, nada vai tirar o meu objetivo. Eu saí de casa para ir até o profeta, porque eu acredito que o profeta vai resolver o meu problema, porque ele não está falando dele mesmo, ele vai falar de Deus. O profeta não fala de si mesmo. Às vezes o pessoal pede para a gente: me diz o que eu devo fazer. E a primeira resposta nossa é: não sei. Por quê? Porque tem coisas que não dá para não sei. Eu posso fazer uma conta para você e dizer que o negócio é bom, mas eu nunca sei o que está por trás disso tudo. Então eu só posso fazer uma coisa: orar e perguntar para Deus o que Ele acha que deve ser feito. E aí, quando a palavra sair positiva ou negativa, é que eu posso dizer: olha, conforme a Bíblia está dizendo, sim ou não. Por quê? Porque toda a sabedoria humana é limitada à minha humanidade, ou seja, ao físico, mas o espiritual enxerga o que eu não enxergo, alcança o que eu não alcanço e pode fazer o que eu não posso fazer. Então é melhor eu sair pelo espiritual do que entrar pelo físico, né? Quando ela fala tudo vai bem, ela está dizendo isso. Essa mulher saiu de casa para falar com o profeta, não com o ajudante. Com certeza ela iria até o fim. Quando tudo bem dela, né? Ela está esperando o quê? O poder de Deus, a transformação de Deus. No que você está se garantindo? Pensa aí. Onde está a sua garantia? No dinheiro que você tem no bolso? Onde está a sua garantia? Pensa bem. Não, eu estou porque eu sou um cara bom, eu sou uma mulher boa, sou inteligente, sou sábio.
essa garantia é passageira, é momentânea. É melhor você se garantir em Deus, porque Ele era, Ele é e sempre o será. Ele não muda. Então procure a sua garantia de uma forma melhor, né? Resgatando minha bênção. 4, provoque o milagre. Vai, agita as coisas aí. 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Ela foi direto nos pés dele, né? Depois ele prossegue aqui que Geazi queria retirar, né? Porque viu ela no pé dele, ia tirar, e ele falou: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor não me deixou saber exatamente o que está acontecendo. Deus não revelou para ele. Ele está dizendo assim, ó, ela veio, eu sinto que ela está super angustiada, mas Deus não me revelou qual é o problema. Então deixa ela em paz, deixa ela falar. Aí a diferença do profeta e do auxiliar. Aquele que é o profeta, ele fala: deixa ela, eu sinto que ela está angustiada, eu não sei o que é. O outro, que é o ajudante, já pensa no físico: vamos tirar ela daí, porque está no pé do profeta. A diferença de ter sensibilidade para tratar com o espiritual é essa. Quando o profeta não sabe, ele vai orar. Quando o profeta não sabe, ele espera Deus falar. Aquele que está atuando humanamente, fisicamente, ele vai reagir por aquilo que ele vê, e não por aquilo que o espiritual, ou seja, que Deus vai falar. Então nós precisamos entrar no espiritual: paciência, continuidade, determinação, deixar Deus falar, saber que às vezes Deus fala na hora, às vezes Deus demora, normal, é isso mesmo, mas estar pronto a ouvir a voz de Deus, é imperativo, é necessário, né? No 28 ele fala: e disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Naquela hora que ela pegou nos pés dele, ele falou assim: alguma coisa vai acontecer. E quando ela abre a boca, ele percebe assim: alguma coisa aconteceu, e agora eu não posso voltar atrás, agora eu não posso simplesmente dizer para ela nada. Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Já pensou como é que fica o coração do profeta? Eu contei que quando eu começou a igrejinha, tinha um rapaz que ele chegava lá e ele foi me perguntar, e ele fez uma pergunta para mim. Ele falou assim: ó, se eu sou dizimista, Deus tem que me abençoar? Eu falei: olha, cara, pelo que eu entendo da Bíblia, Deus vai repreender tudo que possa não permitir você ser abençoado, então você vai ser abençoado. E aí ele falou assim, ele era bem humilde, ele ganhava um salário mínimo na época, e ele falou assim: então, eu dou meu dízimo, eu tenho que ser abençoado. Mas eu não sabia o que era ser abençoado que ele estava falando. Em pouco tempo ele comprou um terreno, e aí ele falou assim: eu sou dizimista, eu tenho um terreno porque Deus me abençoa. Eu falei: glória a Deus, aleluia. E ele, naquela época, a gente fazia o testemunho com a pessoa, porque era um pouco a gente na igreja, dava para deixar a pessoa até falar no microfone sem problema. Hoje, se fizer isso, pelo amor de Deus, né? Não tem mais culto. Mas naquela época dava para falar. Passou coisa de uma semana, ele aparece com uma papel lá escrito assim, ó. Eu falei: que é isso? Uma porta. Eu acabei de ganhar uma porta. E aí eu falei para ele: glória a Deus. Ele falou: se eu sou dizimista, Deus não pode me negar. Eu falei: amém. E aí ele foi indo, meu irmão, foi indo. Depois de uns 5, 6 meses, ele falou: eu sou dono de um sobrado. Eu falei: alguém que ganha um salário mínimo, dá, irmão, para comer, pagar as contas, pagar tudo, e construir um sobrado? Pois ele construiu um sobrado, e era na época aqui no Jardim Calux. E quando ele construía esse sobrado, ele vinha, eu lembro que ele vinha às vezes com sandália havaiana e um sapato na mão, porque ele falou assim: ali que pedaço que eu moro é terra, e suja o sapato, eu não quero que suje o sapato. Então ele vinha de chinela, na porta da igreja ele limpava o pé, punha o sapato, cultuava, depois saía, tirava o sapato, punha o chinelo e ia embora. E ele falou assim: agora só falta uma coisa,
mas eu não vou falar para o senhor, eu só falo para Deus, porque eu sou dizimista, sou fiel, e o senhor falou que se eu sou fiel, Deus é mais fiel que eu. Eu falei, o que está faltando para esse homem? Ele já tem um sobrado inteiro, já está com janela, porta, tudo colocado, tudo. Passa uns dias, não muitos dias, não deu mais uns 15 dias, ele fala assim, agora eu posso contar o testemunho. A prefeitura foi lá, asfaltou a rua, fez calçada, como a calçada é feita do jeito deles, fez a calçada, cimentou, e agora eu posso vir com o meu sapato para a igreja. Amado, ele pegou a palavra do profeta dele, que no caso era eu, e usou a palavra do profeta para provocar a Deus. E ele me fez orar muitas vezes, sabe por quê? Porque eu falava, Deus, pelo amor de Deus, fui eu que falei, Senhor, o Senhor não me deixa esse homem se desenganar nessa história, ele tem que vencer, o Senhor tem que abençoá-lo, o Senhor tem que abençoá-lo. Todo dia eu falava com Deus, Senhor, ele acreditou na minha palavra, e eu não sou aquele que vai mentir, eu estou aqui pregando no Senhor. Até o fim, ele montou a casa, asfaltou a rua, colocou a calçada, tudo bonitinho. Sabe com o quê? Embaixo de uma palavra. Será que você sabe andar debaixo de uma palavra? Porque quantas vezes eu já preguei aqui, Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor, o Senhor vai tirar a tristeza e colocar a alegria, o Senhor vai tirar a enfermidade e colocar a cura, o Senhor vai prosperar o trabalho, o Senhor vai prosperar a empresa, o Senhor vai restaurar o físico, o Senhor vai... É a mesma palavra que eu liberei para aquele senhor naquele dia, é a que eu libero para vocês constantemente. Mas qual é a sacada? A sacada é essa: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu para o senhor, não me enganes. Ela estava usando a palavra do profeta, como ele declarou que ia acontecer, que ela teria o filho, que o filho era dela. Ela estava pegando simplesmente o que ele falou e devolvendo para ele. O Senhor falou, o Senhor prometeu, eu só vim buscar a resposta do que é meu, só a resposta. Você imagina como ficou o coração desse profeta? Que situação? Ele deve ter começado a falar com Deus logo ali: meu Deus, por favor, o Senhor viu, eu fui, eu falei, o Senhor me deu essa autoridade, eu decretei, agora a bênção tem que ser sobre a vida dela, o Senhor precisa responder a ela. O que é que você veio buscar hoje aqui? Porque hoje você está resgatando a sua bênção. Eu não sei qual foi a bênção que você perdeu pelo caminho, mas se teve uma palavra declarada, essa palavra vai ser restaurada. Você vai pegar de volta o que é teu, em nome de Jesus. Essa autoridade vai mudar a tua história. Assuma essa posição. Quando você entender isso, as coisas vão começar a mudar. O profeta naquela hora sente o peso da responsabilidade que veio sobre as suas costas. Puxa vida, se eu fui até ela, se ela fez lá o quarto, se ela preparou, se ela me dava alimento, se ela me dava uma posição, e agora? Senhor, eu sou teu servo, se o Senhor me ouve, responde a ela, responde a ela. Isso é importante, você entender. Ele entendeu que teria que clamar a Deus para resolver essa situação, para responder a mulher. A fé desta mulher estava gritando na consciência do profeta, a fé dela estava gritando na cabeça dele: ele tem que tomar uma atitude, eu tenho que fazer algo. Se tem uma coisa que eu não gosto, é quando alguém me pede assim para orar e Deus fala. Mas por que você não gosta? Porque depois disso eu me torno corresponsável. Aí eu oro todo dia, eu oro desesperadamente: Senhor, o Senhor falou que ia fazer agora, Senhor, a pessoa está esperando, o Senhor não vai deixar ela na mão, Senhor, por favor, pensa bem, Senhor, porque se o Senhor me deixou falar, é porque o Senhor queria que fizesse. Então amarra todo o principado, toda a potestade, toda a legião demoníaca, vai derrubando, vai derrotando, vai quebrando, vai anulando, vai destruindo todo o poder contrário, porque ela tem que receber. Você se torna corresponsável quando você abre a sua boca profeticamente. Eu pelo menos sou assim, eu clamo, e quando eu canso eu clamo mais um pouco, porque eu falo assim: ó, a palavra sua é uma só, e eu estou debaixo da sua palavra, então vamos até o fim para ver o que vai acontecer. Resgatando a minha bênção, quinto e último: acredite na realização
do milagre. Porque até aqui ela veio andando pela fé, mas o filho dela ainda estava em cima da cama morto. Sim ou não? E aí? Até aqui mudou alguma coisa? No espiritual começou a mudar, mas no físico não. No espiritual, com certeza, eu imagino já o profeta andando e dizendo: papi, eu vou até lá, mas quando eu chegar lá, que o Senhor já tome uma atitude, porque não é possível, alguma coisa vai ter que acontecer. E isso é um sinal que Deus gosta de provocar na gente. Ele começa a provocar. Você acredita? Pensa aí, você acredita em Deus? E quando você acredita, você se expõe acreditando, ou você se encolhe fingindo que não acredita para não ter perigo de errar? Porque nós, quando acreditamos, nós damos a palavra e vamos lá para ver. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele mandou, é porque é para a gente chegar até lá. E é isso que muda a nossa vida. É isso que estabelece o poder de Deus. Diga ao povo que marche. Vai lá, Moisés, dá a tua ordem aí, cara. Estou contigo, mas a ordem é sua, manda lá. Ele não falou assim: atenção, povo da terra, quem está falando aqui é Deus. José da Silva Xavier, um passo à frente. Maria Luísa, um passo. Não. Moisés, você é o líder deles, você é o profeta deles. Diga para o povo aí marchar. Se eles marcharem, o mar eu abro. O que aconteceu? Eles marcharam e o mar abriu. Essa posição do ir, antes de acontecer, é a atuação da fé. É quando você acredita que o que Deus está falando é verdadeiro. Entende? Ah, não tem emprego naquela empresa, mas eu vou lá fazer a ficha, eu vou lá me inscrever, eu vou lá fazer, sei lá, de repente para a bolsa de estudo, mas é difícil, mas eu acredito. Se eu acredito, eu vou. Se eu não acredito, eu fico sentado. O dia que alguém aparecer, eu vou. Não, você não acredita. Aí não é uma atuação de fé, aí é simplesmente você sendo empurrado por alguém. Versículo 30, porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ei, ela foi lá para buscar quem? O profeta. O profeta manda Geazi pegar o bordão dele, levar e pôr em cima do rosto da criança. Ela falou assim: legal, ele pode ir, mas eu não vou te deixar, porque eu não vim aqui buscar Geazi, eu não vim aqui buscar o bordão, eu vim aqui buscar você. Eu vim aqui porque eu sei que foi você que começou esse trabalho e é você que vai terminar. Tenho confiança, estou ligado, estou estabelecido. Será que você confia em Deus assim? Para chegar e falar: ó, Deus me colocou naquela igreja, eu hoje estou fazendo parte, e haverá prosperidade, haverá realização. Posso falar uma coisa? A senhora acredita que há uma prosperidade enorme vindo na sua direção? Eu estou falando para você que vai vir de onde você não espera. Há um negócio que vai acontecer que você não programou e você nem viu, mas vai vir. O Senhor manda você contar 21 dias, e Ele diz: eu vou te dar um sinal, e desse sinal é como se uma porta abrisse dentro da outra porta. Você vai passar. O que você nunca ganhou na sua vida vai vir de uma só vez, e você vai saber que Deus começou a multiplicar. Ele diz: eu me agrado do seu coração, eu entendo o seu posicionamento e o projeto do seu coração. Por isso eu mando declarar isso na sua vida, que a prosperidade de Deus está direcionada para você, para a sua casa e para aqueles que são seus. Te prepara, porque já foi decretado em nome de Jesus. Há algo que Deus está fazendo aqui no meio. E Ele diz: palavra profética é de Deus. Não abaixe na raia, não volta atrás. Você precisa abrir o seu coração para receber. Não fica preocupada, nem triste. Se alegra no Senhor. Vive como quem já tem a riqueza nas mãos, porque a vitória lá já foi declarada. Aqui na terra a mulher enxergava só a morte, mas lá no céu já tinha um ok para aquela criança se levantar. E Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino,
porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Alguma coisa mudou? Nada, ainda estava do mesmo jeito. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. O profeta tem poder na palavra que ele declara. Por isso que Deus não fez nada. Ele falou: não. Ele declarou? Não. A mulher falou para ele: ops, eu não vou deixar você não, eu vou ficar com você até o fim. Ele falou: tá bom, eu vou até lá. Mas ele declarou alguma coisa? Não. Se ele tivesse declarado lá onde ele estava, poderia ter acontecido alguma coisa, mas ele não declarou, ele só veio. E quando ele veio, ainda tudo está parado. O menino ele estava morto, mas ele orou ao Senhor e subiu e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Ele fez o quê? Cobriu o menino com a vida dele. Ele colocou a vida dele sobre o menino, como se dissesse assim: ó, a unção que está sobre a minha vida, Pai, eu estou colocando sobre esta criança, estou deitando sobre ele, cobrindo ele com a autoridade espiritual que o Senhor colocou sobre a minha vida. E as pessoas, é lógico que não vão entender o que é isso, mas imagina que Eliseu, quando ele morreu, colocaram ele numa cova rasa, e depois veio lá uma pessoa, morreu, e eles pegaram e jogaram morto dentro da cova de Eliseu. Sabe o que aconteceu? A pessoa ressuscitou. De cair, a Bíblia diz, de cair dentro da cova que estavam os restos mortais de Eliseu, a pessoa ressuscitou. Há uma unção determinada. Mas Eliseu orou? Não. Eliseu gritou? Não. Eliseu libertou? Não. Eliseu restaurou? Não. A pessoa só caiu lá dentro, a unção que estava nele, ainda depois de morto, ressuscitou alguém. Por isso ele deita sobre essa criança, porque ele estava colocando o quê? A vida dele sobre a vida desta criança. Depois voltou, passeou por aquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Ali é uma liberação, né? Algo que Deus tinha que fazer, estava fazendo. O profeta, vendo a fé da mãe, clama a Deus. Ele olhou para a mãe e viu a expectativa que aquela mulher estava nele. A mulher acreditou, ele é verdadeiramente um homem de Deus, por isso queria somente ele, trouxe ele até o lugar. Ela acreditava, sim, Deus é na vida do profeta. Você acredita que Deus é na vida do seu profeta? Viva isso intensamente, viva isso com alegria, com gozo, com paz, com sabedoria, com determinação. Se houve uma palavra de cura, receba. Se houve uma palavra de prosperidade, receba. Se houve uma palavra de liberação, receba. Porque se você acredita, você toma posse. A oração do profeta coloca a sua vida sobre a vida do menino. A resposta da intercessão não acontece se você não perseverar. Por isso o profeta volta, se posiciona novamente sobre o menino. Perseverar. Aquilo que eu falei da criança. O médico colocou a criança em cima da mãe morta, e a mãe começa a clamar. Está lá a mãe clamando, e aí você fala assim, ela podia ter falado: Deus, se o Senhor quiser. Ela começou a lembrar de todas as promessas que tinha sobre o bebê que ia nascer, e a criança chora, e a criança aqui espirra 7 vezes, né? Tornou a subir, estendeu sobre ele, o menino espirrou 7 vezes, o menino abriu os olhos. Depois de 7 espirros, o menino abriu os olhos. Depois de descer 7 vezes do Jordão, você lembra de Naamã? 7 vezes você desce e vai sair limpo. Perseverança. Era uma sabe por quê? Se a pessoa descer na água e sair, alguém vai dizer assim: foi um golpe de sorte. É ou não é? Nossa, uma vez, pum, já saiu, tal, nem lembra. Quantas pessoas recebem bênçãos de Deus e não lembram? Não tinha nada, Deus deu, ele pega, daqui a pouco ele está vivendo o mundo, vivendo as coisas erradas, não valorizando Deus, não valorizando nem
aquele que Deus usou para abençoar a sua vida. Já reparou nisso? Eu lembro uma pessoa que eu e a bispa juntamos lá, tal, o cara estava numa pior, nós compramos o carro, demos o carro para a pessoa. Depois de um tempo a pessoa nem falava, nem olhava para a cara da gente. Foi tão rápido para ele não pagou nada, ele só ganhou. Nem valorizou, nem profeticamente, nem como um líder espiritual, nem pelo valor do carro, nem por nada. Por quê? Não tinha, teve, pronto, acabou, morreu. Aí o Senhor gosta de ensinar as pessoas a reconhecerem. Então, Naamã, desce 7 vezes nas águas, quebranta o teu coração, e sai do outro lado agora, não só com uma vida abençoada, mas com uma mente transformada. Aquele momento, ele espirra 7 vezes, leva um tempo, mas há uma liberação. Há uma liberação que a mãe ouve, há uma liberação que as pessoas sabem. Alguma coisa Deus fez naquele momento. Dá 7 voltas na muralha. 7 é o número de perfeição, né? Dá 7 voltas na muralha, e ela vai cair sobre si mesma. Quando der a volta, grita, faz um barulho e tal. Deus gosta disso, marcar você, para que você nunca esqueça que quando Ele faz uma coisa grande, não é o fim, é o começo. Algo grande não é fim, é começo. Por quê? Porque depois disso, imagina, o que é que vem? O que pode vir? Se você ganhou uma bênção de Deus, se você ganhou um milagre de Deus, se você ganhou uma cura de Deus, quantos milagres Deus pode fazer na sua vida, se você reconhecer, se você honrar? Quando a gente fala aí do muralha que caiu, foi a primeira, mas depois daquela, ele venceu mais 31 reis. Quantas coisas mais podem acontecer? Quantas bênçãos mais podem vir na sua vida, na sua casa, na sua família? Essa mulher depois continua lá, e diz que veio uma dificuldade, ela saiu da casa dela, e ela foi embora para outro lugar, e ela o filho, e de repente, quando eles voltam anos depois, a casa estava tomada, o lugar estava tomado, e bem na hora que ela vai pedir para o rei a casa de volta, quem é que o rei fazia, que o profeta fazia, e o rei ouvindo, aí ele fala: rei, esse é o jovem. Por quê? Porque quando Deus começa a operar o milagre reconhecido nunca se acaba, vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo. E hoje Deus está falando para você: a sua bênção vai se multiplicar, a bênção da sua família vai se multiplicar, a tua saúde vai ser 100% restaurada, e você vai produzir com abundância, você vai produzir com realização, a tua área financeira será abençoada, a tua casa será abençoada, tua família será abençoada, tudo que você tem vai se multiplicar, e o nome do Senhor será exaltado através da sua vida. Acredite nesse poder. Será que você tem algo para resgatar? Tem alguma coisa que durante o tempo foi roubado de você? Alguma situação que era sua e se perdeu pelo caminho? Sabe, como eu disse, né? Às vezes a gente luta para ter a bênção, depois ela escorrega pelo meio dos dedos. A gente fala: o que aconteceu? Eu tinha e agora não tenho mais. Eu podia e agora não posso, mas eu nem entendi o que aconteceu. Eu tinha um bom emprego, eu tinha talvez uma boa empresa, eu tinha talvez uma paz no lar, eu tinha talvez uma saúde super 10, eu tinha talvez recurso no banco, eu tinha guardado dinheiro, mas agora eu não sei o que aconteceu, as coisas ficaram difíceis, eu me perdi, também eu não procurei a Deus, eu também não fui fiel a Deus, eu também não fui nem dizimista, nem primiciante, eu também não segui os critérios adequados, eu também não me dispus, eu não busquei a palavra profética e nem mesmo o profeta da palavra, ou seja, eu deixei as coisas passarem. Pois é, agora é hora da gente inverter essa situação.